Nação Colorada, Gerson do canal Vlog Colorado. Então, primeiro vídeo do ano. E vamos começar logo com o nosso Colorado Drops, né? Segundo vídeo do Colorado Drops, né? Que eu comecei no ano passado. E agora, segundo vídeo aí. Portanto, bom, primeiro tópico aí que a gente vai falar é sobre o mercado colorado, tá? Mercado colorado aí, para quem acompanha as redes sociais e, enfim, acompanhou tudo sobre o Inter aí, sabe que foi bem agitado na quinta-feira. E não à toa, né? Porque o Inter tem aí um encaminhamento com o jogador Marcos Guilherme, jogador de 24 anos, ex-Atlético Paranaense, que jogou também no São Paulo, teve uma passagem curta, porém interessante no São Paulo. Foi jogar no futebol dos Emirados Árabes, no Al-Wehda, e vem jogando bem. Vem jogando bem, tem números interessantes, é um jogador que é ativo, joga direto lá no Al-Wehda, mas ele tá para voltar, né? O Inter está aí a detalhes aí de ou uma compra, se não me falha a memória, ou um empréstimo, né? Vamos aguardar aí os próximos capítulos, assim como o Inter também está atrás de um outro jogador, que é o Thiago Galhardo, do Ceará, ia falar Fortaleza, do Ceará, e ele foi muito bem no Brasileiro do ano passado, um jogador interessante, e o Inter aí já iniciou as tratativas para buscar esse jogador, só espera aí a definição do jogador com o clube cearense, né? Claro que não tem nada definido, né? Mas a princípio é um jogador aí que o Inter, que está na pauta do Inter também, e inclusive o Eduardo Cudê aprova essa contratação. Bom, outro jogador aí que foi especulado aí no Inter, inclusive tem, né, saiu hoje, né, sexta-feira, saiu no Olé o interesse do Inter quanto a ele, é o Lucas Prato, né? O Inter tem o interesse sim de buscar esse jogador, é um jogador que, ao meu ver, aos meus olhos, não seria interessante essa contratação se fosse uma compra, mas como um empréstimo vale a pena. Na minha opinião, como um empréstimo, como um jogador vindo por empréstimo, vale a pena. Um jogador que está num momento ruim, mas tem aí a sua qualidade, pode ser útil aí para o grupo, né? Então o Inter tenta aí um empréstimo, porém o River não quer facilitar essa negociação de jeito nenhum e está querendo vender ele, né, por 4 milhões de dólares. Enfim, vamos ver o que acontece nos próximos dias, mas a propósito é essa informação. O Inter tem interesse no Lucas Prato, porém esse interesse seria por empréstimo, né, de jogador. Da mesma forma que o Inter também tem interesse e tentou a contratação de um lateral esquerdo, e esse lateral esquerdo foi o Moisés, que eu falei no outro vídeo, Moisés do Bahia. Porém, a equipe do Bahia não se mostrou muito interessada em negociar. O Inter tentou basicamente uma troca aí do Wellington Silva pelo Moisés, porém a diretoria do Bahia negou aí essa troca de todas as formas e resolveu não negociar nesse ponto, né? Resolveu parar aí. Nesse momento o negócio ainda pode acontecer, mas ele está em stand-by, né? Não se sabe o que pode de fato acontecer. Se vai continuar, se o Bahia vai manter a sua decisão, ou se o Bahia vai pedir a troca por algum outro jogador. E agora o mais esperado, né? Que é o Nath Fernandes. Nath Fernandes aí é um jogador que vem preenchendo a pauta do Inter, né? Jogador importante que vale muito a pena o investimento. E o Inter fez uma proposta de 7 milhões de dólares. Lembrando que o River quer 15 milhões e o River tá fazendo jogo duro, não quer liberar o atleta, mas ao que parece, né, pelas últimas informações aí que dão conta que o atleta ele já se vê disposto a vir para Porto Alegre. Claro, né, ele teve uma proposta salarial melhor, tanto é que tiveram reuniões aí no último final de semana e as reuniões para o River foram ruins. Na reunião foi ruim para o River, né? Porque o jogador não gostou
possibilidade de negócio que o River ofereceu para ele. Se interessou muito mais pelo salário e pelo tempo, né, de salário de 800 mil, mais 3 anos de contrato, que foi que o Inter ofereceu. E é isso que circula na Argentina. Inclusive, né, o próprio Gallardo, né, já deu entrevista falando sobre a proposta, mas também tentando meio que menosprezar, dizendo que a proposta era menor do que o jogador de fato vale, e o River não vai liberar ele e não vai aceitar esse tipo de proposta. Vamos ver aí o que acontece. O fato é que jogador descontente, jogador que não quer ficar no clube, não fica. Mesmo que a proposta não interesse ao River nesse momento, o River em algum momento vai ter que ceder. Um outro detalhe, agora saindo das possibilidades de contratação, né, do mercado colorado, né, que eu falei anteriormente, agora tratando de outros assuntos. O primeiro deles aí é a renovação do Zé Aldo, em que ele renovou com o Inter, contrato de empréstimo de mais 6 meses. O Zé Aldo é vinculado ao Guarani de Palhoça, enfim. O Inter tinha que pagar aí por volta de 1,5 milhão, se não me falha a memória, para ter o jogador em definitivo, mas o Inter resolveu optar pela renovação por mais 6 meses, fazendo assim com que quando o Inter se o Inter for exercer o seu direito de compra, depois desses 6 meses, o Inter vai ter que pagar um valor um pouco maior, né, que é do que era estabelecido antes, né, pelo Guarani de Palhoça, que é uma compensação, aí, uma cláusula, né, que compensa aí o clube por conta do aumento do empréstimo. Uma outra situação, essa nem tão interessante assim, né, em termos do clube, né, é o Bruno Fux sendo convocado para a seleção pré-olímpica. Sim, ele foi convocado para a seleção pré-olímpica, ele já tem que se apresentar na Granja Comari logo, né, e sendo assim, o Bruno Fux ele perderia muitas coisas. Perderia em questão do Campeonato Gaúcho, que não é tão importante, mas enfim, é o que tem pra gente disputar no primeiro semestre. Também como a pré-Libertadores, que aí sim seria o mais importante. Inclusive, né, isso aí já causou um certo desconforto, né, porque o Kudê foi totalmente contrário a isso, né, tem várias informações aí circulando que, e eu não duvido, né, porque ele queria que o Bruno Fux ficasse no time, né, então, né, tem várias informações aí que dão conta, né, de que ele foi contra isso, né, contra essa convocação aí, e é isso, né, o Bruno Fux ele foi convocado, agora o Inter vai ter que correr atrás de um zagueiro, além do que vem correndo atrás de outros reforços. Vamos ver aí o que acontece no decorrer aí dos próximos dias, e enfim, seria bom que pelo menos a diretoria do Inter tentasse exercesse aí essa vontade aí de continuar com o jogador ao invés de cedê-lo para uma seleção, para a seleção pré-olímpica. É importante para o jogador, sim, mas nesse momento seria muito mais importante o Inter começar de uma forma mais coesa, porque vai ter um técnico estrangeiro, seria interessante aí que o Bruno Fux ficasse. Vamos ficar ligados e atentos aí ao que acontece nos próximos dias. O último tópico do vídeo, e não menos importante, foi a estreia do Inter na Copinha, tá? O Inter venceu aí o Confiança da Paraíba por 3-0, né? Um jogo em que foi fácil, né? Pelo que eu vi de relatos, eu não vi o jogo, tá? Eu vi os lances depois, e só deu o Inter, né? Nos melhores momentos, só deu o Inter. E, resumidamente falando, o Inter venceu por 3-0, com gols do Cezinha, Thiago Barbosa e Bruno Prachetes. Não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, foram 3-0. Inclusive o gol do Prachetes foi um golaço, um belo chute fora da área. Ele chutou a bola no canto do goleiro, um belo chute. A bola veio forte, foi descaindo depois como um rasante. Um belo gol aí, 3-0, perdão. É um jogo em que o Inter venceu um adversário fraco, como deveria fazer nesse início de copinha, e o Inter começou a escalação inicial aí do time que venceu, com Emerson Júnior, Lucas Mazetti, Pedro Henrique, Thiago e Leonardo Borges. Volney,
Prachedes, Matheus Monteiro, Cezinha e Nicolas, e na frente Caio Vidal. O Inter fez um jogo fácil, contra um adversário fácil, e aí fez o que tinha que fazer. Bom, e agora o próximo jogo é contra a Linense, né, o time da Linense, ou do Linense, acho que falei errado de início, mas enfim, Inter contra o Linense. O jogo vai ser na segunda-feira, dia 6, às 19h15. Jogo aí que tem tudo aí para que o Inter consiga mais uma vitória aí na Copinha. E é isso aí de Inter Drops hoje, né? Então, se você gostar do conteúdo aí, deixa o like, importante, deixa o like, deixa um comentário no vídeo também. Deixa um comentário, uma crítica, uma sugestão. Claro, só não baixe o nível, né? Por favor. Mas, de resto, pode deixar aí um comentário aí que é de boas, não tem problema nenhum. E me segue nas redes sociais, né? Me segue ali no Twitter, por enquanto, que é o reduto em que eu acabo trabalhando mais, enfim, tendo as informações, o meu Twitter é @coloradovlog. Segue lá e troca uma ideia. Se quiser, troca uma ideia. Vamos conversar, vamos debater aí sobre o Inter, porque aqui o papo é de Colorado para Colorado. E é isso. Então, tamo junto. Feliz 2020 aí para todo mundo. E dá-lhe Inter, vamos para cima.